A pandemia causou problemas para muitas pessoas, em todo o mundo. O isolamento social, a falta de convívio, por exemplo, com familiares e amigos, trouxe à tona o aumento de uma doença pouco conhecida por pessoas que não são especialistas: depressão, ansiedade. Sobre isso, eu conversei com o Dr. Marcelo Teixeira, psiquiatra de Matão. Ele falou de estatísticas feitas pelo mundo e do aumento da depressão durante a pandemia, que está atingindo principalmente pessoas mais jovens. A condição da pandemia, ela traz uma situação onde nós temos todas as pessoas mais ansiosas, com sintomas de angústia, em função das preocupações que a pandemia traz e em função das adaptações que todo mundo teve que fazer no seu modo de viver. Existe uma série de questões hoje em dia que estão bastante limitadas, e entre elas a questão da interação social. Esse fator, e mais toda a preocupação com a questão de contrair o vírus, de que parentes venham a contrair a doença, de que os idosos da família venham contrair a doença, isso tem gerado muita ansiedade e preocupação. Ansiedade e preocupação são fatores que podem piorar a presença de quadros depressivos naquelas pessoas que já tinham o seu transtorno depressivo antes da pandemia. Mas pode também desencadear quadros ansiosos e depressivos em pessoas que nunca tiveram sintomas. A gente tem já resultados de pesquisas realizadas durante o período da pandemia que mostram, por exemplo, a gente sabe que a depressão é uma doença que ela existe em torno de 11 a 15% da população em geral. Quer dizer que se a gente faz um corte neste momento, quantas pessoas estão depressivas no Brasil? Normalmente esse número vai oscilar entre 11 a 15%. Esse é um número que é no Brasil e é em outros países. Neste período de pandemia, esse número está mais elevado, ou seja, o número de pessoas que estão desenvolvendo depressão ou quadros mistos de ansiedade e depressão é maior que isso. Isso já foi medido. Por exemplo, na China, houveram pesquisas lá do período da pandemia que em torno de 17% da população tem sintomas depressivos. E mais ou menos 29% tem sintomas ansiosos. Nos Estados Unidos, foi feito um estudo com 5.400 indivíduos e neles foram percebidos índices de quase 31% dos adultos desse estudo com sintomas de ansiedade e depressão. Ou seja, é o dobro do número normal, que eu falei, de 11% a 15%. Não é? Então, lá nos Estados Unidos, em torno de 30%, 31%. Desse grupo de pessoas estudadas, 13% desenvolveram aumento ou iniciaram o consumo de álcool e substâncias tóxicas, maconha, cocaína. E mais ou menos na população mais jovem, essa parece ser uma tendência. Nos Estados Unidos, nesse estudo que eu estou mencionando, na população de 18 a 24 anos, 63% dessa população apresentou sintomas de ansiedade e depressão, que é mais que o dobro, é 4 vezes mais a taxa habitual de depressão na população em geral. E dessa população aí, de 18 a 24 anos, 25% declararam na pesquisa que tinham pensado em suicídio pelo menos uma vez no último mês. Quer dizer, são números muito acima do que a gente está acostumado na realidade. Aqui no Brasil nós temos também estudos feitos, existe um trabalho feito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, logo no início da pandemia, em março e abril. Foi feita uma pesquisa que envolveu quase 1.500 pessoas. Foi uma pesquisa feita por telefone, e a incidência de transtorno depressivo, ela dobrou nesse período.
né, aqui no Brasil, né, aliás, na realidade do Rio de Janeiro. E os transtornos de ansiedade, eles também dobraram a presença percentual na população, né? Então são dados, e existem muitos outros estudos, né, que mostram, através de números objetivos, que nós estamos diante de um agravamento da condição de saúde mental das populações de todo o planeta, né, das pessoas expostas a essa pandemia. Isso era esperado, né? A gente tem situações catastróficas anteriores que já foram estudadas, né? Existem estudos e orientações da própria Organização Mundial de Saúde, onde são colocados, né, números de outras catástrofes, onde a incidência de ansiedade e depressão foi muito parecida com o que a gente está vivendo agora, né? Ou seja, é um período muito difícil, e é um período muito difícil para manter a saúde mental. Doutor, o senhor está falando bastante ansiedade e depressão. São dois fatos diferentes, mas a ansiedade, ela pode desencadear a depressão com mais rapidez, uma pessoa com crise de ansiedade? Sim. Quando a gente fala em depressão, ansiedade, nós estamos falando de dois fenômenos diferentes, né? A gente entende por depressão uma síndrome, tá? Que ela é caracterizada por uma série de sinais e sintomas que se apresentam na pessoa. Existem variações de intensidade. Então, nós podemos ter formas leves de depressão, formas moderadas e formas graves de depressão. Mas, de um modo geral, a depressão ela pode acontecer independente da ansiedade. Agora, comumente, a gente também encontra pessoas que estão na depressão, porém elas têm também sintomas ansiosos, não é? Sintomas ansiosos envolvem preocupação excessiva, pensamentos antecipatórios, uma certa expectativa negativa em relação ao que pode dar errado, né? Uma certa tendência à irritabilidade, mas de um modo geral, quem é ansioso tem energia, consegue realizar o seu trabalho, suas atividades, né? Ter a sua vida em família, mas é aquela pessoa que está sempre preocupada, ansiosa, inquieta, não é? Com dificuldade de esperar, e isso caracteriza a ansiedade. A depressão, na depressão, conforme o grau que eu disse aqui, que são variáveis, a pessoa vai perdendo, na medida em que se agrava a situação depressiva, ela perde a sua capacidade de funcionar normalmente. Então, isso representa um grave prejuízo, por exemplo, para o trabalho, para a vida profissional, para a vida social das pessoas acometidas pela depressão, né? Então, a apresentação da ansiedade é diferente da apresentação do ansioso. Eu costumo fazer uma comparação. O ansioso é como se a gente pudesse fazer uma analogia, né? Pensamos numa bexiga muito cheia de ar, prestes a estourar. Assim é o ansioso. Cheio de pensamentos, cheio de antecipações, cheio de preocupações, cheio de movimento. O depressivo é aquela bexiga esvaziada. Ele não tem forma, ele não tem consistência. Ele perde o interesse, a energia, a participação na vida, até o sentimento de prazer das coisas do dia a dia, a pessoa perde e fica desinteressada, desiste da vida. E aí, conforme a gravidade, pode ter pensamentos de morte, pensamentos suicidas, né? Ou o suicídio. Está muito associado a questão da depressão com o suicídio.